Retomando a nossa aula, vamos falar agora do valuation do Santander. Olha só. Então é assim, gente. Em primeiro lugar, peguei lá demonstrações financeiras até o ano de 2023, né, fechado, tá? E aí, com base nisso, a gente vai analisar algumas coisas, começando a analisar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai analisar é se a carteira de ativos ela tem alguma relação com o PIB, né? Então, veja, o Santander é um banco já consolidado, não tem praticamente crescimento orgânico, tem um crescimento junto com o crescimento do mercado, tá? Então, aí, ele cresce junto com o PIB, tá? E aí, a pergunta sobre se o Santander cresce mesmo junto com o PIB está nessa regressão aqui, né? Então, 90% aproximadamente do crescimento do Santander é decorrente do PIB, tá? Então, aqui o valor P é menor do que 5%, e aqui eu tenho os coeficientes, né? Então, com base nisso, como eu tenho a projeção de PIB aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a projeção da carteira de ativos vai ser esse intercepto, né? Mais a inclinação, o slope aqui, multiplicado pelo PIB do ano, né? E assim eu tenho, veja só, a carteira de ativos projetada e a realizada, né? Então aqui a gente tem esse gráfico mostrando essa diferença, tá bom? Então aqui a gente vê essa comparação. A mesma coisa com a carteira de depósitos, né? Então aqui a carteira de depósitos, que está nessa coluna, pergunta se ela tem alguma relação com o PIB. E a resposta é que sim também, né? Tem aqui uma relação, um R quadrado de 0,91 e o valor P também menor do que 5%. Esses coeficientes aqui a gente vai usar para fazer o cálculo da carteira projetada. Então, o intercepto mais a inclinação multiplicado pelo PIB aqui de cada ano, tá? Então, aqui a gente tem a carteira de depósitos projetada, e aqui embaixo a gente tem o gráfico comparando a, a captação, né, ou carteira de depósitos, e projetada, né, em vermelho, e a realizada em azul, tá? Bom, aí, veja, seguindo aquele nosso raciocínio, eu projetei aqui o quê? Projetei os ativos e projetei também os passivos. Agora, eu vou saber essa taxa de aplicação e a taxa de captação, né? Vou trabalhar nisso agora, tá? Vamos ver. Taxa de captação, taxa de aplicação, na verdade, aqui, ó, receita de intermediação financeira, ela é uma porcentagem, né? Eu vou calcular aqui a porcentagem em relação à carteira de ativos, né? Então deu 13,3. E a pergunta é que se essa taxa de aplicação tem alguma coisa a ver com a Selic, tá bom? A Selic desses anos aqui até 2023. Bom, aí a regressão está aqui embaixo, ó. A regressão está aqui embaixo. Eu até deixei a equaçãozinha aqui em destaque, tá? Se eu colocar aqui, né, por menos casas decimais, ó, vai ficar 0,07 mais 0,47 da Selic. Então, essa é a equação que vai me dar a taxa de aplicação. E é uma equaçãozinha bonitinha, né?
que quer dizer essa equação? Quer dizer que o Santander ali, historicamente, geralmente tem, com um R quadrado de 90%, tem uma taxa de aplicação, ou seja, tem um rendimento com os ativos que é igual a 7% mais 0,47 da Selic, tá? Então, fazendo aqui a, a aplicação, ó, desse modelo, tá? Aqui eu já tinha feito, né? Então, é o C84 mais C85 vezes o I3. Né? Então, o que vai dar aqui? Vai dar essa taxa, né? Que é a receita de intermediação financeira projetada. E aí, olha que legal, gente. Olha que bonitinho esse gráfico, ó. Tá vendo? Olha como evolui aqui em função da Selic. Tem um acompanhamento bem legal, né? Tá? Uma aderência bem legal o modelo aí. E a outra coisa, bom, então, já que eu tenho a taxa de aplicação e os ativos, então eu vou fazer o quê? Ó? Vou projetar a receita de intermediação financeira, que é a porcentagem de receita multiplicado pela carteira de ativos, tá? E a projeção de despesas, que é o quê? Depois vamos fazer a taxa de captação primeiro, né? Então, olha lá, taxa de captação, aqui vendo se ela tem alguma coisa a ver com essa aqui foi a realizada, né? E essa aqui é a projetada pelo modelo. Mas vamos ver aqui, ó. Olha só. Olha que bonitinho, ó. A taxa de captação, ela é 1% mais 0,55 da Selic, né? Tem 97% aqui, tá? E olha que bonitinho o gráfico, ó, né? O realizado em azul e o projetado em vermelhinho, tá? Mostra que tem uma boa aderência, né? Visualmente a gente percebe isso, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai projetar as despesas, né? Que vai ser o quê? A taxa multiplicado pelo volume de depósitos, tá bom? Olha que legal isso aqui. Joia? Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou ver as outras coisas. Receita de serviços, por exemplo. Né? Receita de serviços, na média, é quanto? 1,82% do volume de ativos. Né? Então, calculando aqui, ó, receita de serviços dividido pelo ativo dá quanto? Dá 1,94, 1,80. Isso varia um pouco, né? Um desvio padrão de 0,2, tá? Então, um desvio padrão pequeno. Aqui eu não elaborei um modelo, tá? Fiz pela média mesmo, tá? Poderia elaborar um modelo? Poderia, né? Mas eu fiz pela média mesmo, tá? Aí, essa é a projeção da receita de serviços. Ok. Aí, outra coisa aqui é despesas de pessoal, né? Despesas de pessoal, outras despesas administrativas, outras despesas, o total e o quanto que isso representa dos ativos financeiros, né? Aqui tem um desvio padrão um pouco maior, mas eu considerei essa média, tá? E aí vem um elemento bem interessante, que é as provisões de perdas, tá? O que eu fiz aqui com as provisões de perdas? Eu calculei essa porcentagem, tá? Essa porcentagem aqui em relação ao total de ativos. Então, está vendo aqui que varia, né, entre 2,35 no mínimo até 3,58 no máximo aqui, tá certo? Aí a pergunta é, isso aqui tem alguma coisa a ver com a Selic? Né? Então, vamos ver se ele tem alguma coisa a ver com a Selic. Ó, tá aqui, ó. Tem a ver sim. 78% determinado pela Selic. Né? Então, Selic tem uma influência grande, né? E com um valor P bem baixo, ou seja, isso tem uma força importante, né? Tem uma, vamos dizer, uma relevância estatística, uma significância estatística grande. Tá? Então, o que eu fiz? Utilizei aqui essa equação, né, para
incluir, a partir da Selic, qual seria a provisão de perdas como porcentagem dos ativos financeiros, né? Então, com Selic mais alta, fica mais alto, depois Selic cai, vai diminuir essa provisão de perdas. Tá? Bom, outra coisa que o imobilizado, né? Subtrair o imobilizado de arrendamento, tá? Que aí não tem aquela questão do investimento, ele não é CAPEX, né? Eu tirei o goodwill também, né? Porque no caso o Santander tem um goodwill bem importante aqui, né? Da ordem de 20 e poucos bilhões, tá? Então é um número muito relevante. E como assim a gente não tem essa expectativa, né, de crescimento por M&A mais, né, não vai comprar um outro banco real, aí uma outra coisa que tenha esse goodwill tão grande. Então, por esse motivo, na medida que o banco cresce, esse negócio não vai crescer, tá? Só vai crescer se for por M&A, tá bom? Então, aqui eu considerei essa porcentagem. E aí veja que eu coloquei uma porcentagem aqui que é mais correspondente aos últimos anos. Eu tirei esses primeiros anos, por quê? Porque veja que interessante, que essa porcentagem ela está diminuindo com o tempo. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o banco vai se tornando menos físico, tá? Ele vai dependendo menos dos ativos físicos, tá? É, E é lógico que eu não posso chegar e extrapolar isso, né? Extrapolar isso e começar a achar que vai diminuir para 0,90, alguma coisa assim, tá certo? Então, essa seria uma premissa, vamos dizer, num cenário até otimista, mas não posso considerar isso, tá bom? Beleza? Aí, o que mais? Eu tenho aqui agora tributos e outros ativos, né, alguns componentes, né, de outros componentes do ativo aqui que vão servir mais para completar o ativo, tá? Então, na medida que aumenta o volume de ativos financeiros, aumenta esses tributos e outros ativos, né? A depreciação e amortização, também eu expurguei a depreciação e amortização correspondente ao IFRS 16, né? Vi aqui a taxa de depreciação, ou seja, quanto que ela representa do imobilizado, tá? Aí tem os outros passivos aqui, quanto que ele representa dos ativos financeiros, e o lucro antes do imposto, né? O lucro antes do imposto não, o imposto de renda, né? Quanto que ele representa do lucro para calcular a alíquota efetiva, né? Então você tem uma alíquota efetiva média aqui de 29%, baseado nos últimos anos aí, tá? E finalmente eu tenho uma relação entre patrimônio líquido e ativos. No caso do Santander, aqui na média, o patrimônio líquido representa quanto? 12% dos ativos. Né? Aqui eu não fiz o ativo ponderado pelo risco. Né? Por quê? Porque isso requereria muitas informações, né? Informações até que tem nas notas explicativas e tal, mas seria extremamente complexo de contemplar nisso. E tem um problema, né? Que vem muito na linha do, de um certo comedimento, aqui eu esqueci a palavra, é, mas tentar não exagerar nos detalhes, porque senão a coisa começa ficando muito, ficando enorme. Né? E o benefício que eu teria com isso não seria nenhum. Por quê? Porque só faria sentido eu considerar esse ativo ponderado pelo risco se eu contemplasse que no futuro haveria uma alteração na composição da carteira, ou seja, eu teria mais ativos com mais ou com menos risco. E aqui, pelo menos no meu valuation, eu não estou contemplando algo assim. Né? Ah, eu posso contemplar? Claro que pode, né? Mas precisa ter um motivo para isso. Por exemplo,
o banco for fazer um cenário, né, em que haverá uma ênfase maior em ativos de maior risco ou de menor risco, aí sim faz sentido você considerar essa alteração. Tá? E aí vai alterar o ativo ponderado pelo risco, você vai ter que fazer a conta para determinar ali o patrimônio líquido mínimo, né? E aí a variação do patrimônio líquido vai ser o aumento do capital regulatório. Tá? Bom, aí a gente tem essa aba de ICF. Né? Nessa aba de ICF, veja, eu tenho aqui a projeção já dos ativos financeiros em função do PIB. Né? Então, aqui, ó, 1.080, 1.145, que são os valores aqui, ó, 1.080, cadê? Ativos financeiros, 1.080, 1.145, 1.203, né? Então, ele considera o quê? O crescimento que aconteceria ali em cada ano, né? Que é o crescimento que está aqui, tá certo? Esse crescimento que está aqui, ó. Joia? Bom, né? Bom, e aí? Aí eu tenho os depósitos também, a mesma coisa, né? Crescimento baseado no modelinho de PIB lá, tá? Imobilizado intangível também, com uma porcentagem da carteira de ativos, né? Coloquei aquela média, outros ativos e impostos e provisões passivos e outros. Ou seja, aqui eu teria, vamos dizer, todo o conjunto de ativos e passivos, tá bom? Bom, aí é, eu tenho um modelinho que depende da Selic. Né? Então, eu tenho a taxa Selic média para cada ano, que está aqui nas projeções. Né? Então, eu tenho as projeções aqui de taxa Selic. Tá? Com base nisso, eu tenho a porcentagem de receita de intermediação financeira, né? As despesas de intermediação financeira, que são aquelas porcentagens que foram geradas ali no modelinho. Tá? Cadê aqui? Ó? Receita de intermediação financeira e despesa de intermediação financeira. Deixa eu aumentar aqui. Ó, né? Então, 12,1, 6,9. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. 12,1, 6,9. Né? 12,1, 6,9. E aí, eu vou trazer os outros aqui. Então, por exemplo, a receita de serviços, ela seria o quê? Seria essa porcentagem de 1,82, né? Então, vou utilizar essa porcentagem de 1,82, tá? As despesas operacionais vão ser o quê? Esse 2,6 aqui, né? As provisões de perdas, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou pegar aqui, ó, até 2028, vou transpor aqui essas porcentagens que estão aqui. Tá? Então, transpus aquelas porcentagens que estavam ali. Tá? É, Depois, depreciação e amortização. Depreciação e amortização aqui. Cadê aqui? Depreciação e amortização aqui. Né? Aqui o resultado de equivalência patrimonial, que é o resultado com as outras empresas, eu considerei que ele cresce só com a inflação também. Tá? E a alíquota de tributos sobre o lucro é os 29% que estão ali. Certo? Esses 29% que estão aqui. Ó. Tá? Então, o que eu estou fazendo com isso aqui? Estou montando toda a estrutura para ter o meu balanço, tá? Então, projetei o meu balanço. Como é que eu projetei o balanço? Os ativos financeiros são aqueles ativos que estão ali, né? Os tributos também, 6,22 do ativo. O imobilizado esse imobilizado aqui, que por sua vez é 1,22 do ativo, né? O goodwill é sempre constante, então não tem alteração aqui, tá bom?
depósitos foram projetados lá, né? Depois aqui provisões, passivos e outros, né? 4,76 dos ativos. O patrimônio líquido, né? Seria a diferença aqui. Aí, o que acontece? Tem o patrimônio líquido mínimo, né? O patrimônio líquido referido, que seria 12% do ativo total, tá? Então, aí o que vai acontecer? Com essa informação, né? Com essa informação do patrimônio líquido mínimo, eu teria o valor da variação do patrimônio líquido, né? Que é a diferença em relação ao anterior. E aí, o que acontece? Isso considerando o patrimônio de referência, né? Então, a diferença entre os dois vai ser o quê? O que a empresa precisa, o que o banco precisa reter de lucros, né? Então, é o lucro que precisa ser retido e, portanto, vai ser diminuído lá do fluxo de caixa, tá? Bom, aí, receita de intermediação financeira. Como é que é a receita de intermediação financeira? Bom, vai ser o seguinte, ó, vai ser os ativos financeiros multiplicado pela taxa, né, de receita de intermediação financeira que está aqui, tá? A despesa de intermediação financeira vai ser o quê? Os depósitos multiplicados pela taxa de despesas de intermediação financeira que está aqui, tá? E o resultado de intermediação financeira, deixa eu só colocar negativo aqui, né, senão vai ficar ruim. A receita de serviços é o quê? É o valor dos ativos multiplicado pela porcentagem de receita de serviços. Tá? As despesas operacionais serão o quê? A porcentagem de ativos, ou o valor de ativos, né? Multiplicado pela porcentagem de despesas operacionais. Tá? As provisões de perdas serão o quê? Menos, tá? Vamos colocar aqui, ó, menos esse C30 multiplicado pelo volume total de ativos. Tá? E a depreciação e amortização já está ali, né? Eu acho que já estava aqui. Ah, não, não estava, né? Tem que fazer o quê? O imobilizado multiplicado pela taxa de depreciação, tá? Vai ser aqui negativa, tá? Opa. Ah, não, aqui ficou com casa decimal só. Preciso colocar negativo aqui. Pronto. O resultado de equivalência patrimonial já estava, né? O imposto de renda já estava calculado lá, que é o 29%, tá certo? E aí o que a gente faz? A gente pega aqui e copia para esses outros períodos, certo? Né? Copiamos para os outros períodos e pronto, temos a projeção do resultado para os próximos anos, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer aqui o fluxo do acionista. Tá? Então, a gente começa como? Com resultado líquido, tá? Soma de volta a depreciação e amortização, tá? Vai subtrair o CAPEX, então o CAPEX vai ser o quê? A variação do imobilizado, né, que esse imobilizado que a gente está usando aqui é o imobilizado líquido, tá? Mais a depreciação, tá? Mais a depreciação. Então, aqui, o CAPEX e a variação do capital regulatório, né, que é justamente essa variação do patrimônio líquido aqui. Então, aqui eu teria o fluxo de caixa livre para o acionista. Tá? O fluxo ajustado, veja, vou pegar aqui o resultado líquido, né, do ano anterior, tá certo? Resultado líquido do ano anterior, né? A depreciação também do ano anterior, o CAPEX aqui que seria igual à depreciação, né? E a variação do capital regulatório, que vai ser o quê? Vai ser o patrimônio líquido requerido de 2030, 2033 aqui, não é isso? 2033, que é com 222, multiplicado pela taxa de crescimento, tá? Que é essa aqui, tá bom? Tem um fluxo de caixa aí da perpetuidade. Aí a perpetuidade vai ser o quê? Esse fluxo. Não, primeira coisa, né? Vamos agora para o custo de capital, certo? Vamos por partes, né?
Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai ver o custo de capital. Para o custo de capital, a primeira coisa é o beta, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui essa planilhinha que tem o cálculo do beta. Deixa eu só tirar esse aqui, ó. É só ocultar esse aqui, só para ficar mais enxutinho, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui no canto Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Ibovespa, né? Tá? Então, aqui eu tenho os fechamentos ajustados, né? E o cálculo do retorno, tá? O cálculo do retorno a gente faz não pela variação do preço linear, tá? A gente faz aquele retorno contínuo, que é o logaritmo neperiano da razão entre o preço do dia e o preço anterior, tá? Qual que é a vantagem de usar essa abordagem aqui? É que esse retorno ele pode ser somado, subtraído, tá? Então ele é melhor para calcular aqui a covariância, tá bom? Então aí o que a gente vai fazer? Olha só, calculei o retorno, né, que é o beta na unha, isso aqui, tá? Calculei o retorno de Itaú, de Bradesco, de Banco do Brasil, de Santander e de Ibovespa, tá? Retorno semanal, tá vendo? Então você tem aqui distância de uma semana, tá? Peguei aqui mais de 100 semanas, tá? Pode pegar 60, 100, sei lá, quando você quiser, tá? Não muito mais do que 100, tá? Mas tudo bem. Aí, o que que acontece? Fiz aqui a covariância, tá? Do retorno da ação em relação ao retorno do Ibovespa. E fiz aqui a variância do retorno do Ibovespa, tá? Depois eu dividi a covariância do retorno da ação em relação ao Ibovespa pela variância do Ibovespa, que vai ser o beta, tá? Então, o beta do Santander deu quanto? 0,9, com um R quadrado de 46%. Então, assim, não é tão ruim, mas está abaixo dos 50%, né? Então, aí não seria adequado eu utilizar, tá? Já o do Itaú, eu até poderia utilizar, porque está acima de 60%. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a média dos betas dos outros bancos aqui, tá? Para calcular o beta do Santander. Então, eu fiz aqui a média dos betas dos outros bancos, taxa livre de risco, usei a taxa dos treasuries americanos, prêmio de risco de mercado lá da Modra, risco país, o CDS Brasil. Então, caí em dólares, 11,09, caí em reais, 12,34, convertido pelo diferencial de inflação Brasil e Estados Unidos, conforme aqui nessa aba projeções macro, tá? Bom, aí o que aconteceu? Deu um cair de 12,34. O que a gente vai fazer? Vai colocar o 12,34 lá, tá bem? Aí vamos para a terceira etapa, que é a perpetuidade. Primeiro, definimos o crescimento na perpetuidade, tá? Que aí está igual a inflação de longo prazo, projeções macro D21, que é justamente a E21, vamos colocar a E21 aqui, ó, que é o quê? Projeção de IPCA, tá? Vou pegar aqui, ó, a E21. Aqui tá certo, é só aqui que tá errado. A E21, tá?
E aí, agora, fizemos o fluxo ajustado, né? Na verdade, a gente já tinha considerado isso. A gente vai calcular a perpetuidade. Então, a perpetuidade vai ser o quê? O último fluxo, né, o ajustado aqui, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento, dividido por KE menos taxa de crescimento. Tá? Então, 181 bilhões, 178 milhões. Tá? Aí vamos considerar que eu estou no meio do ano, né? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou calcular aqui os valores presentes. Cadê? Aqui, ó. O valor presente de cada um deles, né? Que é o fluxo de caixa dividido por 1 mais o, o KE, né? Elevado à quantidade de períodos. Né? Então, eu tenho aqui o quê? O valor presente do horizonte e o valor presente da perpetuidade também. Né? O valor presente da perpetuidade, tá? Descontado a 9 períodos e meio. Somando os dois, tem um valor total para os acionistas. Né? Dividido aí pela quantidade de ações, eu tenho o valor justo por ação. Tá? Aqui o valor de uma unit, tá? Então, por isso vocês vão ver que está aqui o valor, ó, multiplicado por 2, porque 7 bilhões 436 milhões é o total de ações ON e PN. E a unit, que é a SAMB 11, ela tem uma ON e uma PN. Né? Então, aí eu avaliei a unit, tá? Então, o valor justo da ação seria R$ 29,90, tá? Então, isso baseado no fluxo de caixa descontado. Fazendo aqui a sensibilidade ao cair e a taxa de crescimento, né, considerando um range aí de 0,3 para mais ou para menos, o valor justo ficaria de 28,95 a 30,96. Né? Posso até aumentar um pouco isso, né? Enfim, colocar de meio a menos meio, né? Para ficar um pouco mais interessante. Menos meio, tá? Então, aí a gente vê que fica de 28,35 até 31,72. Né? 28,35 a 31 é um preço justo, tá? Bom, aí a gente faz a avaliação por múltiplos. Tá? Então, veja, a gente tem aqui, eu peguei os bancos brasileiros e peguei alguns bancos comparáveis na América Latina, tá? Então, peguei aqui, ó, Grupo Financeiro Banorte, Bancolombia, Bank of Baroda, Credicorp, o ABC Brasil também, tá? Então, pode-se questionar aqui BTG, ABC, enfim, mas isso é uma questão de inclusão ou não, tá? Aí o múltiplo price earnings aqui fica de 8,4. Tá? Ao multiplicar pelo lucro projetado do Santander, né? Então veja aqui o PE forward, esse aqui, tá? Então o price earnings forward, 8,4, que é a mediana. Então pegar o lucro do Santander, essa C62, é o quê? É o lucro projetado aqui, tá? Então isso daria o quê? Esse multiplicado por esse daria 111.920. Isso aqui dividido pela quantidade de ações multiplicado por 2, né? Daria R$ 30,10, tá? Por que por 2 mesmo? Porque é uma unit, é uma ON e uma PN. Essa quantidade aqui é a quantidade total de ON e PN, tá? Agora, pelo price to book, né? A mediana aqui é 1,11, o patrimônio líquido do Santander 114, né? Então, daria um valor de 129 bi, dividido por 7.436 vezes 2, 34,93. Né? Bom, e aí, os resultados são esses. Veja que interessante. Né? Na avaliação por múltiplos,
o preço justo seria, vamos dizer, um pouco acima, né, do preço de mercado. E também praticamente coincide, né, com a avaliação pelo fluxo de caixa descontado, né? O fluxo de caixa descontado não me deixa dizer que a ação está barata, tá? Que está praticamente aqui na porção inferior, tá? Mas está coincidindo, né? E está com um price to book de praticamente um aqui, tá? Ultimamente um pouco menor, mas praticamente um. Só um momento aqui. Vou reabastecer, senão não dá. Peraí. Pronto. Então, aqui a gente tem os dados, né, confrontando os diferentes métodos de avaliação, né? Aí você pode falar, mas então, pelos múltiplos, a ação do Santander está barata, né? Será que o Santander se compara com os outros bancos? Então, veja, ó, pensando aqui em ROI médio, olha só, que eu tenho o Santander, apesar de ter o vermelhinho, né? Ele está com a cor aqui, é esse aqui? Cadê? Isso aqui, ó, 12,5, né? Então ele tem um ROI abaixo da média, a média está nessa linha aqui, tá vendo? Né? Embora o crescimento dele seja maior do que a média. Então não adianta nada ter um crescimento superior e não ter um ROI superior, né? Então aqui o que desfavorece o Santander, o que faz com que ele não, vamos dizer, eu não possa dizer que ele está barato, né? Porque os múltiplos poderiam dizer que ele está barato, né? Tá? Não muito barato, mas está ligeiramente barato. Mas o fato dele ter um desempenho abaixo dos outros bancos aqui explica o porquê dele ter uma avaliação inferior aqui ao dos múltiplos, tá? Bem, agora a próxima etapa consiste aqui na gente ver a análise de sensibilidade, né? Então, eu posso perguntar, poxa, quanto que um crescimento, né? Então vamos supor aqui que eu pense que o Santander poderia crescer um pouco mais ou um pouco menos, né? Será que ele crescer mais traria mais valor? E curiosamente que crescer mais, veja que não acrescenta valor, pelo contrário, né? Tá? É bem curioso esse aspecto, né? E o crescimento, na verdade, ele tem um aspecto negativo, né? Porque crescer significa o quê? Significa muitas vezes você ter que fazer uma condição melhor, né? De taxa, etc. E isso não levaria, não criaria valor. É isso que a gente está vendo aqui por essa análise de sensibilidade. O crescimento não criaria valor. E isso explica por que que os bancos não crescem tanto de maneira orgânica, né? Principalmente bancos grandes como o Santander, tá? Agora, uma última coisa é a questão da sensibilidade à Selic, né? Antes de eu mostrar isso aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, né, para vocês refletirem. Há um tempo atrás, o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, fez uma afirmação que era a seguinte: os bancos, eles não se beneficiam mais como se beneficiavam antigamente da alta da Selic. Por que isso? Porque há um tempo atrás, os bancos tinham muito mais títulos públicos na sua carteira. Hoje, os bancos têm, sim, muitos títulos públicos na sua carteira. Então, eles se beneficiam, em parte, da alta da Selic. Porém, esse benefício é relativo, né? Então, a pergunta que fica é:
poxa, será que, já que eu coloquei a Selic lá no modelo, será que eu poderia analisar o impacto do aumento ou da redução da Selic? Poderia. Então, a pergunta que sobra aí para a gente poder refletir é a seguinte: com uma Selic mais alta, o valor do Santander ficaria mais alto ou mais baixo? E por quê? Uma boa pergunta, né? Para responder essa pergunta, veja, eu vou mostrar antes, tá? Antes de mostrar ali os resultados, eu vou mostrar para você uma outra coisa, ó. Vamos pensar, em primeiro lugar, nessa equação. O que essa equação está nos dizendo? Que a cada alta na Selic, a taxa de aplicação, né, ela vai repassar o quê? 47% da Selic. Né? Então, esses 7% mais 47% da Selic. Tá? E a outra é 1% mais 0,55% da Selic. Né? A taxa de captação ela é 1% mais 0,55% da Selic. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, ó, vamos pensar que isso aqui, ó, esse eixo Y, é as taxas, né, a taxa do banco de aplicação ou de captação, e aqui é a Selic. Né? Então, quando a Selic é zero, a taxa de captação ela é lá 1%. Tá? Tá vendo? E a taxa de aplicação ela é 7%. Lógico, a Selic não vai ser zero, tá? Mas suponha que seja. E aí o que acontece? Essa taxa de aplicação aqui, ela repassa 47% da Selic. Né? E essa taxa aqui, ó, ela vai fazer assim, ela vai ser mais inclinada. Né? Certo? Vamos ver quando uma é igual a outra, para a gente fazer aqui uma brincadeira. Ó. 7% mais 0,47, então vamos fazer o quê? 6%, não é isso? Mais ou menos. Vai ser igual a. Peraí, deixa eu fazer no papel que eu não consigo fazer assim, gente. Eu não sou muito bom para fazer isso na cabeça. Eu preciso fazer no papel. 7% mais 0,47 vezes a Selic é igual a 0,01 mais 0,55 vezes a Selic. Né? Então, aqui, vamos lá. 0,06 é igual a 0,55 menos 0,47, que dá 0,08, não é isso? Então, aqui, 0,06 sobre 0,08. Caramba, vai dar um número maluco isso aqui. 0,06,06,08 divide, vai dar 0,75. Caramba, gente. É um negócio meio complicado, né? Isso aqui seria quando a Selic fosse 75%, né? Que é uma coisa meio inviável, concorda? Né? Selic de 75% elas se encontram, né? Mas o mais importante aqui, né, a gente percebe que né, isso é um horizonte bem complicado, né, e que com certeza com a Selic a 75% mudaria o cenário, tá? Mas aqui nessa faixa, de, sei lá, 10%, que seja 11%, tá? O que vai acontecendo quando aumenta a Selic? Diminui, olha só, daqui para cá, diminui a diferença entre a taxa de aplicação e a taxa de captação. Né? O que é essa diferença? A diferença é o spread. Ou seja, quanto mais alta a Selic, menor o spread. Será? É isso que o modelo está nos dizendo. E o modelo, veja, o modelo é muito bom. Joia? Ou pelo menos ele funciona para esse intervalo de Selic. Tá?
Além disso, nós temos um outro elemento, que é o quê? A inadimplência. Quando a Selic aumenta, a inadimplência aumenta também. Então, isso nos sugere que talvez, quanto maior a Selic, pensa aí, bom, se a Selic, veja, gente, se a Selic mais alta, né, diminui o spread e aumenta a inadimplência, vai diminuir o valor do banco, certo? E olha só, isso é verdade. Na hora que você aumenta a Selic aqui, o que acontece com o valor? O valor diminui. Então, olha só, é uma coisa bem doida, né? Olha só, 1% a mais, e não é só em um ano, tá? Não é só 1% na próxima reunião, no próximo ano. Se a Selic ficasse um patamar de 1%, um ponto percentual acima na projeção para os próximos anos. Né? O que isso tem de impacto sobre o valor do banco? Uma redução de 13% no valor justo do banco. É uma baita de uma paulada, né? Certo? Uma baita de uma paulada. Tá bom? Se ficar 2 pontos a mais, ó, esse sobre esse, 26%. Tá? E é lógico que a recíproca é verdadeira, né? Vou fazer aqui, ó. Tá? Então é espelhado isso aqui. Né? Quando a Selic aumenta, o valor diminui. Né? Quando a Selic diminui, o valor aumenta. Ou seja, de fato, aqui, por esse modelo, a gente percebe que a Selic alta não é benéfica para os bancos, não é benéfica para os bancos. E se você for pensar, né, eu coisas práticas, tá? Eu financiei imóvel em 2020, quando a Selic estava lá a 2%. Né? Quando a Selic estava a 2%, qual foi a taxa que eu paguei no financiamento imobiliário? 8 e pouco ao ano. Tá? Eu fiz um outro financiamento imobiliário, falei que eu gosto de fazer essa brincadeira de comprar imóvel, né? Fiz um outro financiamento imobiliário no começo do ano passado. Qual foi a taxa que eu paguei? Com a Selic a 13, 9%. Né? Tudo bem que financiamento imobiliário ele tem uma elasticidade menor em relação à Selic, né? Mas se você for parar para pensar, as taxas de crédito elas não têm uma variação tão grande assim, enquanto as taxas de captação têm. Né? Por quê? Porque é tudo indexado ao CDI, indexado à Selic. Tá? Então, por isso que aqui a gente consegue ver claramente que os bancos não são beneficiados pela alta da Selic. Né? Por quê? Porque não cria valor para eles. Joia, gente. Maravilha, hein? Bem, com isso encerramos o nosso módulo de IB, o nosso módulo de Valuation. Espero que ele tenha sido proveitoso para vocês. Eu deixo todas essas planilhas com materiais complementares para vocês estudarem, para vocês praticarem. Esse é um material muito valioso, né? Porque praticar é a melhor parte, né? É o que vai dar para você o conhecimento de fato. Né? O que eu estou falando é só a introdução, mas você precisa praticar para poder pegar isso mesmo, tá bom? Então, agradeço pela participação de vocês. No material lá tem meu contato, se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato, né? E eu desejo muito sucesso para vocês nessa trajetória profissional aí em IB, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente.